Antes da gente entrar na metodologia, que eu acho que é o ponto que a gente tem que explorar bastante, a gente estava falando, antes da gente entrar aqui, em a questão das diferentes culturas, né? A gente estava falando do Japão, Brasil. Você teve uma experiência super legal na Polônia e o fato de você ter saído e ter convivido com essa cultura, que eu sei que é bastante diferente da brasileira, o que você traz de lá, assim, em comparação à nossa cultura, e quais práticas você acha que deveriam ser aplicadas ou que já foram, devem ser aplicadas dessa experiência lá que você teve fora? O primeiro impacto que eu tive ao chegar à Polônia foi de realmente ver o quanto a diversidade de profissionais numa mesma equipe é uma coisa padrão. Tipo assim, não existe equipes só de arquitetos, equipe só de engenheiros, não existe. É todo mundo junto e misturado. Pelo menos na experiência que eu tive foi assim, e, né, pelos relatos. Mas talvez uma coisa mais forte, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui, é que os poloneses, eles têm uma relação com o espaço urbano, com as cidades, entendendo que a cidade é algo coletivo. Então, eles têm um cuidado e um zelo com o que é urbano, com o que é público, muito maior do que o que eles têm com o que é doméstico, o que é completamente diferente do que é da gente. A gente é extremamente zeloso com os nossos ambientes domésticos e não somos zelosos com os ambientes públicos. A gente não tem essa noção de que, de fato, aquilo é meu, como lá eles têm. Eu acho que lá tem muita questão da Segunda Guerra, né, da reconstrução da cidade, que é muito forte para eles. Tipo, ninguém toca mais aqui porque isso é a gente. Eles têm essa relação de que isso é a gente. Eu tive experiências também na Itália. A Itália, por exemplo, não fala plano diretor, plano de território. Lá é plano de paisagem, porque eles entendem que você não está falando de território, você está falando de paisagem. Não sei se vocês conhecem a Toscana, que todo mundo ama, quer ir para a Toscana, aquelas paisagens maravilhosas. Aquelas paisagens não são assim porque alguém resolveu e deixou ser. Não, existem planos que fazem com que aquilo se mantenha daquela maneira, né? E a noção de paisagem, que é o que eu trago para o meu trabalho, assim, eu não vou desenhar um traçado urbano quando você me contrata, porque não é isso. Cidade não é isso. Cidade é paisagem. Paisagem, ela é obrigatoriamente tridimensional, ou muito mais dimensões, né? Cada vez mais. Mas ela é, no mínimo, tridimensional. E mais do que tridimensional, ela não é só o que é físico, ela é o que é vivenciado, sentido, e, principalmente, ela é essas inter-relações entre as pessoas que estão nela. Então, as pessoas fazem parte da paisagem. E isso é uma coisa que lá é muito forte. Eles não têm essa separação, tipo, a cidade e eu. Eu sou a cidade. Então, se eu sou a cidade, eu sou isso. Esse banco também é meu, isso é meu. E, então, isso me impactou muito, né? E quando a gente ia discutir os projetos, essa questão da metodologia de estar todo mundo junto era uma coisa corriqueira. A gente está com um problema, tem um desafio aqui, vai todo mundo para a mesa, vamos fazer um brainstorm, vamos discutir isso, e todo mundo tem as ideias. Andava 2 horas, você estava com um monte de coisa que você nem imaginou que você tinha, né? Aqui a gente ainda tem essa compreensão de que uma pessoa sozinha, sentada numa mesa, consegue resolver os problemas, e não consegue, né? E eu acho que, então, trazer essas experiências de fora, de que a gente precisa estar cada vez mais envolvido com o máximo possível de pessoas, né, numa equipe realmente multidisciplinar, mas talvez a gente precise dar um passo ainda um pouco mais profundo, que é dessa questão de enxergarmos como parte, de fato, da cidade. E isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Cultural, né? Cultural. E isso a gente não está falando só de quem está projetando e desenhando uma coisa e depois vem um loteador e vai materializar aquilo. Nós estamos falando de uma mudança, inclusive, do loteador parar de entender como alguém que vai lá, parcela o lote, vende um lote e vai embora, e ele entender que ele é um desenvolvedor urbano. Ele está construindo cidades, né? E as cidades, assim, essa urbanização primária que a gente chama, que é o traçado urbano, a definição das articulações, das conexões, da densidade dos espaços, das proporções dos espaços, isso define escala urbana, isso define a estrutura urbana antes de vir a arquitetura. E essa urbanização primária, ela não é tão... Ela é mais perene do que a arquitetura. Então, a responsabilidade de um loteador é 1000 vezes maior, porque a gente tem ciclos, né, urbanos em que a gente vê uma casa sendo destruída para construir um prédio, um prédio pequeno sendo destruído para construir um prédio maior. A gente não vê isso acontecendo nas ruas, nos espaços públicos, está posto. Então, a coisa mais importante que a gente tem é a primeira definição da escala urbana, né? Então, não é só fazer e ir embora. E não é fazer de qualquer jeito, e não é lote. Porque a última coisa que a pessoa vende é um lote. Ela vende lugar, ela vende... Você que trabalha com comercial, você sabe mais do que nunca que hoje as pessoas têm muitas opções de escolha. Então, o que vai fazer ela escolher A ou B? Não é se o lote é plano ou se ele tem declive.
Não é nem só a localização, porque a localização também é relativa. Então, é o tipo de lugar que você tem. E o que é lugar? Espaço público.